Oi pessoal, boa tarde. Dando seguimento aos nossos conteúdos de História Geral, hoje vamos falar sobre a Segunda Revolução Industrial, esse processo que começa por volta da segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e se estende até o fim da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945. Então a gente vai abordar sobre os principais aspectos sobre a Segunda Revolução Industrial, suas relações políticas, econômicas, sociais, que se voltam aos conteúdos cobrados no Enem. Então a gente vai ter uma aula mais curta, como de costume, e ao final eu vou resolver duas questões do Enem de 2016 que abordam, que interligam esses conteúdos sobre a Segunda Revolução Industrial. Mas antes de falar sobre o conteúdo propriamente dito, a gente vai fazer uma abordagem introdutória para se localizar no tempo e no espaço sobre esses processos. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a Segunda Revolução Industrial ela é uma continuidade do processo iniciado na Inglaterra no século XVIII, ou seja, essa nova onda de transformações, de inovações tecnológicas e científicas, ela se origina a partir de um processo que já tinha iniciado na Inglaterra com a primeira Revolução Industrial. Então a segunda ela é fruto da primeira, que transforma agora novos meios de comunicação, de produção, a partir dessas modificações já iniciadas na Inglaterra no século XVIII. A gente vai ter também agora novas zonas geográficas de produção, como agora não é mais só a Inglaterra que detém o poder, a centralização econômica desse mercado global, a gente vai ter novas potências, novos países emergindo e disputando esse cenário econômico global. A gente vai analisar quais potências são essas e quais são suas relações durante esse processo. A gente vai ter também modificações técnicas do modo de produção nas fábricas, principalmente, modificações políticas, sobretudo também econômicas e culturais, principalmente no modo de vida burguês da Europa no século XIX. E com isso a gente vai ter o crescimento de uma economia internacional, uma economia global, que agora não parte mais só da Inglaterra, mas de várias potências que estão emergindo, estão crescendo e estão disputando esse mercado global. Então, com o surgimento dessa economia global integrada, a gente vai ter uma dinamização do mercado econômico global. De novo, não é mais só a Inglaterra que faz parte desse mercado, que tem um destaque. Outras potências, outros países vão disputar agora esses elos econômicos e de prepotência nesse mercado econômico. Com isso, a gente vai ter um aumento significativo dos setores secundário e terciário. Até a década de 1850, mais ou menos, a gente tinha ainda o setor primário, a agricultura, muito sobreposta a esses outros dois setores. Mas a partir dessa segunda revolução industrial, dessas inovações técnicas, tecnológicas, do crescimento das indústrias, a gente vai ter automaticamente um crescimento, uma expansão do segundo e terceiro setor sobreposto ao primeiro, a agricultura. Com isso, a gente tem também o crescimento do capitalismo industrial, que é o capitalismo que emerge, que começa com a primeira revolução industrial, já na Inglaterra, e ganha mais solidez, mais consolidação agora com o crescimento de novas indústrias, de novos países disputando esse mercado. Com isso, a gente tem também o avanço do liberalismo econômico, o pensamento liberal, que condiz com a ideia de que o Estado, a ordem estatal, não deve intervir nas relações econômicas do seu país. Ele apoia a livre iniciativa, apoia a propriedade privada, a ideia de que o Estado se autorregule, que não tenha uma interferência direta e imediata do Estado nas suas relações econômicas. Isso vai favorecer muito o crescimento das empresas, dos oligopólios, desses novos mercados crescendo a partir da propriedade privada e da livre iniciativa. A gente vai ter também uma particularidade muito importante agora com a Segunda Revolução Industrial, que é o surgimento dos Estados Unidos como uma nova potência mundial em expansão. A partir da segunda metade do século XIX, os Estados Unidos começam um processo de industrialização muito forte e vai se emergir, vai se criar justamente como uma das grandes potências que vão se beneficiar desse processo. Então a gente tem também um aumento da concorrência e do lucro baseado nesse capitalismo industrial que está se consolidando, está avançando agora com essas novas potências em destaque. Mas vamos entender então quais são essas potências e quais são as características desse processo da Segunda Revolução Industrial. Os países precursores, os primeiros a se industrializarem durante a Segunda Revolução Industrial, são o Reino Unido, a própria Inglaterra, que já vinha se desenvolvendo desde o século XVIII, com a Primeira Revolução, a França, a Rússia e a Alemanha, a antiga Prússia, que vai se unificar e vai industrializar e começar um processo de expansão muito grande agora, e também o Japão e principalmente os Estados Unidos. A gente não quer aqui falar sobre cada um desses processos individuais de industrialização, mas se ater sobre o conjunto da obra, como que agora a gente não tem mais só a Inglaterra, mas uma série de potências que estão expandindo seus mercados e estão cada vez mais concorrendo nesse espaço econômico global. Mas a segunda revolução industrial, o que é esse processo? Nada mais é do que uma série de transformações, de inovações tecnológicas, que vai principalmente se basear no aprimoramento de novas tecnologias de transformação do ferro, do aço e, sobretudo, também da descoberta do petróleo.
Na primeira Revolução Industrial, a gente tinha uma série de inovações, de transformações tecnológicas ainda muito incipientes. O objetivo era muito mais o foco produtivo, nas escalas de produção. Já na segunda Revolução Industrial, a gente tem inovações tecnológicas muito mais inovadoras do ponto de vista científico do que da primeira revolução. Tanto é que o petróleo é descoberto na segunda revolução industrial. O petróleo hoje é a base de tudo, da economia, tanto do mercado de combustão, de carros, motos, de automóveis, quanto também de produtos, de objetos, de utensílios do dia a dia. Então, o petróleo descoberto a partir da segunda revolução industrial se torna a matéria-prima primordial para a humanidade desde aquele tempo, desde a segunda metade do século XIX. A gente vai ter também o surgimento de indústrias siderúrgicas e usinas hidrelétricas, principalmente as usinas elétricas aqui agora vão ser importantíssimas, porque o descobrimento da energia elétrica ele vai ter um fator significativo tanto para a melhoria da qualidade de vida da população, quanto também vai influenciar no mercado de trabalho, nas relações produtivas, que vai aumentar ainda mais as horas de trabalho da população operária. A gente vai ter também uma ampliação das malhas ferroviárias, interligando ainda mais os países europeus. A gente vai ter também um avanço da indústria química e farmacêutica. A gente tem o descobrimento da aspirina nesse momento. A gente tem o descobrimento também de várias ferramentas e utensílios, tanto, por exemplo, da máquina fotográfica, né? A gente tem a popularização da máquina fotográfica já no final do século XIX. Então a gente tem um avanço maciço das redes de telecomunicações que a gente não tinha na primeira Revolução Industrial. Então a gente já consegue fazer um paralelo entre diferenças e semelhanças entre esses dois processos. Então, a partir desse momento, a gente tem o início da era da informação, que é essa era das telecomunicações, da familiarização das pessoas com a ciência, que era um processo até então nunca visto. As pessoas não tinham muito contato com essa área científica. E a partir da segunda Revolução Industrial, a gente tem novos processos, novos objetos se desenvolvendo, como o telégrafo, o automóvel, principalmente a indústria automobilística com o automóvel vai se desenvolver bastante no início do século XX. Então você tem toda uma transformação das mentalidades, do comportamento das pessoas com o advento agora dessa nova era da informação. E, consequentemente, a gente tem também mudanças culturais. A gente tem a chamada Belle Époque, ou Bela Época, né, que é essa exaltação do modo de vida burguês, que começa por volta de 1880 e se estende até mais ou menos o fim da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1920. O que é essa Belle Époque, essa bela época? O próprio nome de exaltação de uma bela época diz respeito a essa exaltação mesmo do modo de vida burguês. Com essas inovações tecnológicas, científicas, econômicas, novos aparelhos, com essa familiarização da ciência que até então não existia, a gente tem essa criação de um elo cultural baseado nessa exaltação do modo de vida da burguesia europeia. Então a gente vai ter uma customização muito grande de praças e ambientes públicos, os cafés vão se tornar um ponto de encontro dessa burguesia europeia que está se beneficiando desse crescimento econômico, cultural, social. A gente vai ter grandes exposições científicas entre países, entre nações, para mostrar essas inovações tecnológicas que estão surgindo nesse processo. A gente vai ter então esse avanço dessa experiência individualista, dessa centralização do homem burguês como centro dessas inovações. E, claro, a gente tem a construção de elementos de distinção social desse modo de vida burguês. Nessa imagem a gente consegue ver ao lado uma imagem que retrata esse símbolo dessa cultura burguesa europeia, com um símbolo em Paris, com essas vestimentas, esses adornos, os chapéus, as roupas, os grandes salões de encontro dessa burguesia, com elementos de distinção pela própria roupa, pela dança, por todo esse elo de construção social e cultural que liga essa cultura burguesa, entre aspas. Mas, pulando para fora do campo cultural e social, a gente tem uma mudança principalmente no modo de produção, que é fundamental para a gente entender uma das principais transformações da segunda Revolução Industrial. Como foi abordado, a gente disse que a gente vai ter um grande crescimento também da indústria automobilística. A gente vai ter uma popularização do automóvel já no início do século XX. E para isso, durante esse novo mar de inovações tecnológicas, científicas, econômicas, os donos desses meios de produção se viram na necessidade de adaptação do tempo dos processos produtivos para acompanhar essa série de transformações do próprio capitalismo industrial e dessas mudanças econômicas e científicas. Então, na tentativa de acompanhar esses processos de inovação, a gente vai ter o Frederick Taylor, que ele é um engenheiro estadunidense, que ele escreve uma tese sobre um novo modelo de trabalho que devia se adaptar a essas mudanças, baseado numa metodologia serial, na divisão social do trabalho, em que cada produtor, cada operário ficaria
sobre uma responsabilidade baseada na repetição de uma mesma tarefa, seja apertar um parafuso ou colocar um capô de um carro, sempre ligada a uma mesma produção, a uma mesma série de trabalho, sempre repetitiva. E baseado nessa tese, o Henry Ford, que era o dono da Ford Motors, ele pega essa teoria do Taylor e ele aplica na prática. Por isso o nome desse novo modelo de produção industrial se chama Fordismo-Taylorismo. O Taylor é quem cria a teoria do processo e o Fordismo, o Ford, ele é quem aplica esse processo. Então, por isso o nome Fordismo-Taylorismo. Mas, de maneira geral, o que é esse modelo de produção? É um modelo que começa nos Estados Unidos, tem o pioneirismo estadunidense, pelo próprio Ford e o Taylor serem estadunidenses, dono da Ford Motors, que é baseado nessa metodologia serial e repetitiva, que é baseada na produção em massa, ou seja, produzir o máximo possível no menor tempo possível, a ideia de uma maximização da produção. A gente tem aqui uma foto dessa divisão social do trabalho baseada nesse modelo para tentar caracterizar pela foto como que se dá esse modelo de trabalho. A gente tem uma série de trabalhadores ao lado, cada um em uma mesma função, que ficam repetindo em diversos momentos, pelo todo o seu horário, a mesma função, seja apertar o parafuso, seja apertar o volante do carro ou colocar uma peça, que é baseado nesse processo produtivo de controle do trabalhador, baseado nessa produção simples e rentável, de produzir sempre um mesmo produto, né? Essa repetição serial, repetitiva, com base, porque o foco aqui é a produção em massa. Sempre que a gente tem questões na Enem falando sobre Fordismo, Taylorismo, está relacionado sempre à produção em massa, a maximização da produção, produzir o máximo possível no menor tempo possível. E, consequentemente, a gente tem o processo de alienação do trabalhador, que Karl Marx e Engels vai caracterizar esse processo como alienação, porque o operário ele não se identifica com o produto que é gerado através do seu trabalho. Ele não se dá conta de nenhuma outra fase do processo produtivo a não ser a dele. Ele só sabe apertar aquele parafuso, ou colocar aquele capô, ou remover aquela peça. Ele só fica encarregado de fazer aquela função. Ele desconhece todas as outras séries de produção, ele só conhece a dele. Então cria aquela espécie de alienação, onde o próprio operário não se reconhece no produto que ele faz, porque ele não conhece os processos de produção, ele não se adapta, ele não se reconhece naquilo que é produzido, porque ele desconhece as outras etapas. E quais são, por fim, as consequências durante essa segunda revolução industrial? A gente vai ter uma abertura a novos mercados, de novo, não é mais a Inglaterra agora que domina tem esse monopólio econômico, são várias outras potências, a Alemanha, a França, a Rússia, o próprio Estados Unidos, que vai se beneficiar bastante desse processo, com o modelo Fordismo-Taylorismo, que a gente viu que vai se expandir para a Europa após o século XX. A gente tem esse inchaço urbano que também havia começado na Inglaterra, né, com essas cidades que não tinham infraestrutura para receber tantas pessoas, um êxodo rural muito grande. A gente vai ter problemas de infraestrutura, problemas sociais de doenças, que começam na Inglaterra e vai se espalhar agora por toda a Europa. A gente tem também um fortalecimento bélico e militar dessas grandes potências. Com essas inovações tecnológicas, principalmente do aço, do ferro, eles vão se beneficiar muito para o fortalecimento bélico e militar, principalmente a Alemanha, que vai aumentar muito o seu exército e o seu poderio bélico também. A gente tem também um equilíbrio das forças imperiais europeias, porque, de novo, não é mais a Inglaterra, mas é uma série de potências que estão disputando e estão se alocando agora nesse mercado econômico e político também. E, como consequência, a gente tem a formação dos oligopólios. O que são esses oligopólios? Oligo, a origem da palavra, vem de poucos, e pólios vem de poder. Então, seria poucos no poder. Essa formação de pequenas empresas, na verdade, grandes empresas, que vão disputar e vão concentrar o seu poder nesses mercados. A gente vai ter a criação de empresas que vão dominar agora esse mercado econômico, com esses oligopólios. A gente vai ter um aumento expansivo também dos bens de consumo, aspirador de pó, grande rede de telecomunicações e de informação que vão se criar agora, vão fazer parte agora do cotidiano dessas pessoas. Então, os bens de consumo vão ser consumidos significativamente a partir dessa segunda metade do século XIX. A gente vai ter também a ampliação da busca por matéria-prima e mercado consumidor, pois agora, com o desenvolvimento desse capitalismo industrial, dessas novas empresas, desses oligopólios se formando e se desenvolvendo, a busca por matéria-prima vai ser ainda maior, e o mercado consumidor também, para atingir os lucros dessas pequenas empresas. E agora, a gente tem que entender que essa busca por matéria-prima, essa ampliação do mercado consumidor, essa formação dos oligopólios, esse equilíbrio das forças imperiais europeias, vai ser a origem fundamental do imperialismo, que é o tema da nossa próxima aula. Então, era um pouco disso que a gente queria dizer sobre o conteúdo, e agora vamos às questões. Como que essas abordagens políticas, econômicas, culturais e sociais são abordadas no Enem, sobre a Segunda Revolução Industrial?